Práticas religiosas mais conhecidas no Brasil, parte 3. Como a gente já conversou nas outras aulas, nós vamos entender um pouco das várias religiões que existem no Brasil. Nós começamos com as religiões que estão em minoria, né? Religiões espiritualistas, o judaísmo, e agora vamos tratar do islamismo no Brasil. Tia, por que eu preciso saber disso? Vou repetir o que eu falo em todos os vídeos, né? Muitos de vocês me perguntam o motivo de estudar esses assuntos, já que a maioria é cristã. Mas a nossa disciplina deve ensinar a diversidade de credos e culturas que existem no Brasil e no mundo. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco dessas religiões que também são praticadas no nosso país. Mesmo que você não acredite, e esse é o seu direito garantido por lei, essas religiões existem e vocês têm o direito de conhecer e entender, né? Não tem nada de mais aprender um pouquinho a mais do que a gente já sabe. Nas próximas aulas vamos saber mais sobre culturas orientais, a ausência de credo e o cristianismo, que é a que vocês mais conhecem. O islamismo, que é como a gente chama a religião dos muçulmanos, o islamismo é atualmente a segunda maior religião do mundo. Foi fundada por Muhammad, que a gente chama de Maomé. É uma religião monoteísta igual ao judaísmo, que acredita que um Deus só existe e que ele sabe de tudo, que ele criou tudo e que ele está sempre presente, né? O Islã é uma palavra árabe para submissão, submissão a Deus, e deriva da palavra salam, que significa paz. A paz aí também está ligada à paz de espírito. Quando você é submisso a Deus, para o islâmico, para o muçulmano, você está em paz. Alá é a palavra árabe para Deus. Tá? As pessoas que falam árabe, elas chamam Deus de Alá. Mesmo que não sejam muçulmanas, elas falam a palavra Alá para chamar Deus. Em português, Deus. Em árabe, Alá. É considerado mais do que uma religião. É um sistema total de vida. É como o judaísmo. As pessoas elas podem ser judeus, mas não praticar efetivamente a religião judaica. Mas todos os princípios e os sistemas de vida, essas pessoas seguem. É a mesma coisa com o islamismo. Uma breve história do islamismo. A história dessa civilização, a civilização islâmica, ela vem do século 7 depois de Cristo e estabelece-se que o início é com a fuga do profeta Maomé de Meca a Medina. Muhammad, ou Maomé, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe revelou que havia apenas um Deus, Alá. Naquele tempo, as pessoas que viviam naquele local, elas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Alguns livros falam em 360 entidades. Então, o anjo revelou para Muhammad, para Maomé, que só existia um Deus único, que ele era o criador de tudo, que ele de tudo sabia e ele tudo podia alterar, estando presente em todos os lugares. Ele fez essa revelação para Maomé e também fez a revelação das palavras que estão no livro sagrado dos muçulmanos, que é o mais importante deles, é o Alcorão ou Corão. Tá? E a partir dessas revelações, o profeta Maomé ele começou a pregar em Meca. Acontece que, como eu falei, o local ele já tinha uma religião e tinha uma hierarquia política muito poderosa, que achava que essa religião ela era mais interessante para o povo. Então, Maomé ele foi perseguido e ele fugiu para uma cidade chamada Medina, onde ele começou a sua missão de espalhar a doutrina para o mundo. Hoje, a cidade de Meca, a cidade de Medina, são consideradas sagradas para os muçulmanos, tá? Vou falar disso mais um pouquinho na frente. Mas foi assim que começou a peregrinação do Maomé para pregar e a sua pregação para as pessoas que estavam nas proximidades de onde ele vivia. No Brasil, os primeiros muçulmanos vieram ou como escravizados para o continente da gente, né? Eles vieram da África, ou eles vieram como navegadores. A gente não tem uma precisão de data, olha, foi naquele dia e tal, que fundaram coisa tal. Por quê? Porque como vieram escravizados ou eram só viajantes, não deixaram muitos registros. Como vocês bem sabem, as pessoas escravizadas, elas foram extremamente massacradas e maltratadas no Brasil, e os registros históricos, eles não são muito claros no que diz respeito às atividades deles aqui. Tá? A gente não tem como saber se a pessoa era filha de João, de Maria, de José, porque não se registrava como hoje a gente registra as coisas.
Então, esses povos que vieram para cá, eles eram muito reprimidos, essas religiões eram reprimidas. Algumas rebeliões que aconteceram no Brasil, aquelas pequenas guerras que aconteciam na cidade, nos estados, elas têm a ver com essa questão da religião, porque as pessoas escravizadas, por ter a religião islâmica, elas sabiam que não podiam ser escravizadas, então elas se revoltavam, né? E aí essas pequenas rebeliões, ou até grandes, né, fugas, como criação de quilombos, elas surgiam por conta dessa crença que alguns escravizados possuíam. E até que essas pessoas fossem aceitas no Brasil, demorou muito tempo. A primeira mesquita brasileira ela é datada de 1929. Né? Enquanto a gente teve judeu fazendo igreja no Brasil em 1600, os muçulmanos só foram fazer suas igrejas, construir no século passado, em 1929. Aí uma pintura, para vocês terem uma noção, né, de como foi o encontro de Maomé com o anjo, apesar de na cultura árabe não se fazer a pintura nem fotografia do profeta, né? Vou explicar para vocês agora, mas está aí uma pintura da cultura local que retrata o que pode ter ocorrido no encontro de Maomé com o anjo Gabriel. Quais são as crenças, os cultos, os ritos e rituais? Também é muito extenso, para eu passar isso para vocês, eu teria que passar mais de uma aula, então nós vamos para um resumo. Os islâmicos, eles possuem um livro sagrado que é chamado de Alcorão, ou Corão, como eu expliquei para vocês. Eles acreditam que Deus envia profetas e que Maomé foi o último profeta enviado. Eles acreditam na danação eterna, ou seja, quem descumpre a religião ou quem não se converte vai para o inferno. É muito parecido com o que algumas religiões, né, monoteístas acreditam também. Acreditam na existência dos anjos, acreditam que as cidades de Jerusalém, Medina e Meca são sagradas. Eles acreditam em destino, eles acreditam que nosso destino está escrito. Mas as coisas que são feitas e planejadas pelos homens, a gente pode mudar. Então, existe o livre-arbítrio na crença dos muçulmanos. É possível agir com livre-arbítrio e mudar o seu destino se isso tem a ver com os planos dos homens, não com os planos de Deus. Apesar de que eles também acreditam que Deus pode intervir para que a gente não passe por males, por coisas ruins, coisas que não são boas para a gente. Eles acreditam no paraíso e em vida após a morte. Tá? Eles acreditam que depois que você morre, você pode ir também para o paraíso e lá sua alma vive feliz num local cheio de paz, cheio de coisas boas. Os crentes muçulmanos devem orar 5 vezes ao dia voltados para a cidade de Meca. Se ele estiver no Brasil, ele tem que saber qual é a direção e ele vai rezar, que nem na foto, as pessoas aí com a cabeça abaixada, indicando a submissão a Deus. Não reverenciam imagem e nem gostam de se expor os seus profetas. Então, assim, não tem imagem, eles não gostam de foto, de imagem, eles acham que isso é vaidade, não tem necessidade de ter imagens. Apesar de hoje em dia a gente tirar muita foto e tudo mais, isso é feito, eles tiram fotos, mas não com o intuito de vaidade, somente com o intuito de rememorar e ter aquilo como uma lembrança guardada. A caridade é um ritual que deve ser praticado por todos. Todo mundo tem que ser caridoso, todo mundo tem que praticar isso. É uma prática da religião. No Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar, que é um calendário específico que eles seguem, todos fazem jejum de alimento, de atitude. Tudo que você faz que te dá um certo prazer, por exemplo, você é viciado em Coca-Cola. Então, no mês do Ramadã, você vai fazer jejum de Coca-Cola. E alguns jejuns, como o jejum de comida, eles são feitos do nascer ao pôr do sol, ou seja, você acorda, não come, só vai comer 6 horas da noite. Isso é para buscar purificação, é para reconhecer que como ser humano, o humano é falho e reconhecendo suas falhas, você busca a purificação. O fiel deve peregrinar até Meca, mas isso só é obrigatório se você tiver condições físicas e materiais. Algumas pessoas, elas fazem um documento e aí nesse documento elas colocam que aquela pessoa ela é autorizada a visitar Meca por você. Tá? Mas isso não é obrigatório se você não pode. Allah entende que se você não tem dinheiro, você não é obrigado a gastar para fazer isso. É só se você puder. Para Allah, todos os seres humanos são iguais, sem distinção. Então, as pessoas no islamismo não aceitam a diferença de classe. Pobres e ricos, eles devem ser todos iguais.
Jesus e Maria para o islamismo, né? A gente sempre tem dúvida de como é que as religiões elas entendem algumas práticas nossas, né? Nossas práticas do dia a dia. Para os muçulmanos, Jesus, ele é um profeta, ele é uma pessoa muito importante. A imagem dele está registrada dentro da Kaaba, que é o local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Na mesquita mais importante deles, a Kaaba, ela é uma espécie, ela parece um cubo. Ela é um cubo e dentro dela, ela tem alguns objetos sagrados. Antes ela tinha várias imagens. Todas as imagens foram destruídas. Só ficou Jesus e Maria. Então, Jesus é muito importante para os muçulmanos. Ele é considerado um profeta, um anunciador de Alá. E Maria é tida como um exemplo de mulher, a melhor que já existiu no mundo. Se uma mulher muçulmana ela quer um exemplo, o exemplo é Maria. Ela é a única mulher que consta no Alcorão. Ela é citada como alguém muito importante, porque ela recebeu a mesma visita que o Maomé. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Então, também é uma imagem dela na Kaaba. Essas duas figuras, que são figuras essencialmente cristãs, elas têm uma importância muito grande dentro do islamismo, mas não é uma importância divina, é uma importância profética, ou seja, são pessoas que são bem vistas aos olhos de Deus, escolhidas para passar mensagens aos olhos de Deus e que nós devemos seguir exemplo. Para saber mais, é visitar o site da Federação das Associações Muçulmanas no Brasil. Tá aí o endereço para vocês, mas colocando no Google esse nome vocês já encontram. Tá a explicação bem direitinha, tem vídeo, várias coisas para que vocês conheçam um pouco mais. Até mais, galera!